Ok. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa ED Online desse mês de janeiro de 2021, nesse tema maravilhoso que nós estamos estudando. Perto quero estar. Perto nós queremos estar do Senhor Jesus. Não há motivação, não há ideal, não há objetivo maior e melhor do que esse, de andarmos juntos na presença do Senhor Jesus, andarmos juntos com Ele, procurando sempre imitá-lo, no seu estilo de vida, no seu jeito de falar, no seu jeito de se comportar, nas suas atitudes. Esse é o desejo dessa série aqui de janeiro. A gente começar o ano de 2021 pertinho do Senhor Jesus, colocando o nosso foco, a nossa atenção nessa pessoa maravilhosa, nesse que é o centro do universo e é também o centro das nossas vidas, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse é o desejo do nosso coração, que você aproveite esse mês de janeiro para realmente mergulhar na pessoa de Jesus, buscando nele um modelo para mim e para a sua vida. Domingo passado, o pastor Guilherme muito bem nos conduziu aqui sobre o estilo de vida simples de Jesus, sobre a simplicidade, como ser uma pessoa simples, como desenvolver a simplicidade. Na semana que vem, no dia 17, nós vamos meditar sobre a disciplina da confissão. Como é que a confissão de pecados santifica o nosso coração, purifica o nosso coração, a fim de nos tornar parecidos, mais parecidos ainda com o Senhor Jesus. No dia 24, nós vamos falar sobre a meditação, tão falada aí hoje em dia, né? Nos grupos de espiritualidade, de várias correntes religiosas. Mas o que é que a meditação cristã tem a nos ensinar? O Senhor Jesus meditava? O Senhor Jesus tinha um tempo devocional, um tempo de meditação? Qual era o estilo de Jesus na meditação? Nós queremos aprender também no dia 24. E, por fim, a gente encerra com aquela disciplina maravilhosa, a disciplina do jejum. O jejum bíblico, que alguns conhecem, mas que muitos ignoram. E tem muitos ensinos diversos, né, esquisitos, estranhos à Bíblia Sagrada. E nós queremos, então, olhar para a experiência de Jesus, olhar para a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e juntos meditarmos e aprofundarmos nosso conhecimento no jejum bíblico. Porque nós aprendemos com o Senhor Jesus também a valorizar a disciplina do jejum. O Senhor Jesus jejuou e nós também devemos jejuar. Vamos aprender isso no último domingo de janeiro. O nosso assunto de hoje é sobre o serviço, a disciplina espiritual do serviço. Como é que a gente pode aprender a servir como Jesus? E antes de mais nada, eu queria dizer isso para você, que o serviço não é apenas a execução de tarefas. O serviço deve ser visto como uma disciplina espiritual. É de dentro para fora. Não é apenas executar tarefas. Serviço é um estilo de vida. O Senhor Jesus tinha esse estilo de vida, o estilo de servir. Ele veio para servir. Nós também, como seus discípulos, como seus imitadores, também precisamos desenvolver essa disciplina de serviço. Então, o assunto que eu trago hoje para vocês, e a ênfase que eu quero dar hoje, não é tão somente na execução de tarefas. Pastor, me dá aí um ministério para eu servir na igreja. Não é apenas isso. Eu quero convidar você a desenvolver um coração de servo. Eu quero convidar você a olhar para esses textos do Senhor Jesus, onde ele é apresentado como servo, onde ele nos ensina a servir. Eu quero convidar você a abrir o seu coração e a se render diante desse único Senhor que nós temos, que é o Senhor Jesus, que também foi servo do Pai. Foi servo do Pai. Eu quero começar dizendo que as Escrituras definem Jesus como servo. Nós podemos olhar para Jesus como rei, nós podemos olhar para Jesus como profeta, nós podemos olhar para Jesus como um sacerdote, o nosso sumo sacerdote que entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos e nos conquistou
a paz pelo derramamento do seu próprio sangue na cruz do Calvário. Enfim, Jesus é rei, Jesus é profeta, Jesus é sacerdote, mas as Escrituras Sagradas também afirmam com todas as letras que Jesus também foi servo, servo do Deus vivo. Eu estou me lembrando aqui de Isaías, o profeta Isaías deixa isso muito claro. 700 anos antes de Jesus nascer, todas as profecias de Isaías com relação a Jesus, em quase todas, o profeta faz referência ao Messias como servo do Senhor. Se não, leia depois Isaías capítulo 53, naquela descrição maravilhosa do Cordeiro que tira o pecado do mundo, né, que Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Jesus é chamado ali, aquele ministério, ali é um ministério de servo. Enfim, em outras passagens de Isaías, Jesus também é chamado de servo. Esse é o título dele. É assim que Jesus é qualificado no Antigo Testamento. E no Novo Testamento não é diferente. Há um hino cristológico, há um hino que a igreja primitiva cantava, composto pelo apóstolo Paulo, registrado na carta aos Efésios, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 9, que diz exatamente essa verdade: Jesus é servo. Eu peço licença para ler para vocês aqui essa porção toda. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Preste atenção na beleza e na profundidade dessa declaração, irmãos. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Olha que lindo. Que mesmo existindo na forma de Deus, aqui na terra, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. O apóstolo Paulo está descrevendo aqui a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele afirma com todas as letras que antes dele receber o nome que está acima de todo nome, antes dele ser colocado no trono juntamente com o Pai, onde de lá ele governa com o Pai todas as coisas, ou seja, antes de ser elevado e exaltado como rei, ele se humilhou na forma de servo. Então, as Escrituras definem Jesus como servo. Se você quer imitar a Jesus, se você quer estar mais perto de Jesus, e eu quero, e eu tenho certeza que você também quer, nós precisamos ser servos, como Jesus foi servo. As Escrituras definem Jesus como servo. O próprio Jesus se define como servo. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, o próprio Senhor Jesus diz assim acerca dele mesmo: pois o próprio Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É interessante a separação que Jesus faz aqui entre servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Porque morrer na cruz, esse oferecimento voluntário que Jesus realizou na cruz, perdoando, morrendo em nosso lugar para o perdão dos nossos pecados, ele é um tipo de serviço, sim. Mas aqui me parece que Jesus diferencia o sacrifício na cruz de uma vida de serviço. É como se ele estivesse dizendo assim: a minha vida é uma vida de serviço, eu vim para servir a humanidade.
Eu vim para servir pessoas. E não apenas nas coisas grandes. Dentre elas, a expiação. Dentre elas, a minha morte na cruz, para o perdão delas. Eu não vim só para isso, só para morrer na cruz. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu vim também para servir nas coisas pequenas, nas coisas simples, nas curas, nos milagres, mas na conversa, no ouvido, na companhia, no choro, no acompanhamento. Isso é lindo. Então, se você observa a vida de Jesus nos evangelhos sinóticos, no evangelho de João, você tem a clara compreensão de que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio para servir. O estilo de vida de Jesus era um estilo de vida de servo, de serviço. Ora, se Jesus é servo, o nosso chamado é também para sermos como ele. Servos como ele. Eu sempre que falo a respeito da imitação de Cristo, eu sempre que penso nesse tema, olha, nós precisamos imitar a Cristo, ser como Jesus, eu me lembro de Efésios capítulo 4, versículo 13. Porque aqui nesse capítulo 4, na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo faz uma descrição pormenorizada, né? Detalhada, dos dons espirituais que o Senhor derramou sobre a igreja. Dos líderes espirituais que Deus derramou sobre a igreja. Para que esses líderes ensinem a igreja e a igreja desempenhe o seu serviço. Ou seja, é responsabilidade dos apóstolos, dos evangelistas, dos profetas e dos pastores e mestres ensinar a Bíblia Sagrada, ensinar o livro sagrado, a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, a toda a igreja, para que cada membro da igreja, primeiro, compreenda o seu dom espiritual e, segundo, desenvolva um espírito de serviço, porque os dons espirituais foram derramados sobre a igreja para o serviço, Há disciplinas espirituais que nós imitamos em Jesus, que elas trazem um benefício individual, para nós apenas. Por exemplo, a meditação. Por exemplo, um estilo de vida simples, que nós pensamos domingo passado. Outro exemplo que nós vamos estudar aqui, o jejum bíblico. Quando praticamos o jejum nos abençoa. Não abençoa diretamente as pessoas que estão ao nosso redor. Abençoa as pessoas que estão ao nosso redor indiretamente. Mas o serviço não. Só existe serviço quando é para o outro. Não existe serviço para mim mesmo. Não somos chamados a nos servir. Lembra das palavras de Jesus agora há pouco? Em Marcos 10, 45? Eu não vim para ser servido ou para servir a mim mesmo, mas eu vim para servir o outro, eu vim para servir vocês, servir a humanidade, servir o próximo. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 4 aqui da carta aos Efésios, no versículo 13, ele diz que nós devemos desempenhar o nosso serviço até quando? Até que limite? Até que alvo? Até que objetivo? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Uau! Que objetivo de vida, meu irmão. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que Deus nos deu pastores e mestres. Deus nos deu esses homens e mulheres que ensinam a palavra de Deus a mim e a você, para que, obedecendo essa palavra, para que servindo uns aos outros, por meio do serviço, por meio do uso correto dos dons espirituais, nós cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, se você me perguntasse assim hoje, nesse momento da aula, pastor, então, o senhor está dizendo que o desejo de Deus é que todos nós sejamos servos? É exatamente isso. Assim como Jesus foi servo, o desejo de Deus
é fazer de mim e de você também servos e servas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma frase antiga, eu não sei de quem que é, que grupo religioso, ou se é de algum autor: quem não vive para servir, não serve para viver. Lógico, essa frase precisa estar dentro desse contexto, né? O objetivo central do cristão é que ele seja realmente um servo. Porque se ele é servo, tem que haver um senhor. Você concorda comigo? Se eu sou um servo, se eu sou um funcionário, se eu sou um colaborador, sempre há alguém acima, né? Um comandante. No reino de Deus não é diferente. No reino de Deus não é diferente. Quem é o nosso comandante? Quem é o nosso Senhor? Quem é aquele que manda na gente? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o comandante. Nós todos somos servos. E servos uns dos outros, como discípulos, e servos das pessoas que estão no mundo. Somos servos de todos. A quem devemos servir? Apenas os da igreja, pastor? Não. Primeiro os da fé. Primeiro os da família da fé. Mas devemos servir a todos. É o nosso próximo. Lembra lá da síntese dos mandamentos? Amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, a todos. Quem é o nosso próximo? Qualquer pessoa que o Senhor colocar no nosso caminho. Somos servos, porque somos imitadores de Jesus. O texto de João 13 é um texto caríssimo para mim. Eu não consigo pensar nesse chamado de Deus para a nossa vida, para sermos servos do Senhor Jesus. Eu não consigo pensar no chamado do serviço sem olhar para João 13. João 13 é um texto fantástico. Os primeiros versículos dizem assim, João 13, versículo 1, estou lendo. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Veja, o contexto aqui, então, é a última Páscoa e a primeira ceia que eles estão tomando juntos. O Senhor Jesus, daquela reunião, daquela ceia, ele já vai para o Getsemane, do Getsemane ele já entrega as autoridades, é espancado, e na tarde seguinte, ele é morto na cruz do Calvário. São os últimos momentos. É a última celebração de Páscoa com os discípulos num cenáculo emprestado. Os discípulos mobiliam aquele lugar, preparam os pães, preparam o vinho, preparam as ervas, o cordeiro, prepara todo o ritual da Páscoa do Senhor. Tudo está preparado. Mas João não afirma. Depois, pelo contexto, pelo transcorrer da história, a gente sabe. Mas não afirma explicitamente. Mas Lucas afirma. Lucas, narrando o mesmo episódio, o episódio da última ceia, diz que havia uma discussão entre eles sobre quem seria o maior, qual deles seria o maior. Mas não apenas isso, eles não queriam saber apenas quem era o maior, eles queriam mesmo saber quem era o menor. Porque o menor dentre eles deveria ser aquele que lavaria os pés de cada um. O menor dentre aquele grupo dos 12, dos 13 com Jesus, o menor seria o encarregado de fazer essa tarefa. A tarefa ingrata, a tarefa suja, a tarefa odiosa, a tarefa repugnante, a tarefa que era dada apenas aos escravos. Os escravos que faziam e realizavam esse procedimento de lavar os pés. E aqui lavar os pés não tem um significado espiritual. É a coisa higiênica mesmo, é cotidiana, é o dia a dia. Em todas as refeições, os judeus faziam assim. As suas mesas eram mesas baixas.
Os pés ficavam ali expostos, quase que a centímetros da mesa. Então, era necessário mesmo haver uma higiene correta dos pés e das mãos no momento da refeição. Só que os discípulos conversando, e aí, quem vai lavar os pés? Quem vai lavar os pés? Quem vai lavar os pés? Ninguém se voluntariou. Tarefa difícil. Tarefa ingrata. O que é que o Senhor Jesus faz, então? Está aqui, ó, a partir do versículo 4. Levantou-se da ceia. O Senhor Jesus se levantou da mesa, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha que é o símbolo do serviço, assim como a cruz é o símbolo da submissão, da minha, da sua, da nossa submissão a Cristo Jesus, a toalha é o símbolo do serviço. Então, antes do Senhor Jesus tomar sobre si o símbolo da submissão ao Pai, que é a cruz, antes de tomar a cruz sobre os seus ombros, o Senhor Jesus tomou a toalha sobre o seu colo. Que imagem maravilhosa, irmãos. Cingiu-se com ela, colocou na cintura, depois deitou água na bacia. Eu posso imaginar essa cena. Tente imaginar a cena. Os 12 discípulos sentados, agachados, numa mesa em forma de U. E essa era a mesa judaica. E o Senhor Jesus colocando água na bacia e passando a lavar os pés aos discípulos e a enxugar os seus pés com a toalha. Um a um. Jesus lavou o pé de Mateus, de Marcos, lavou o pé de Judas e lavou o pé de Pedro, muito embora tivesse que insistir bastante para lavar o pé de Pedro. Pedro não queria ter os seus pés lavados pelo Senhor. Por quê? Porque ele estava percebendo o escândalo que estava acontecendo ali. Pedro ficou tremendamente constrangido e envergonhado. Senhor, tu és o Senhor, tu és o Rei. Tu és o Senhor de tudo e de todos. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és o Messias prometido, aquele de quem Isaías, Daniel, Moisés em Gênesis prometeram e falaram. Como o Senhor se humilha desse jeito, vindo lavar os nossos pés? Os meus pés o Senhor não vai lavar. Eu não aceito esse serviço do Senhor sobre a minha vida. Olha o pecado. Olha o pecado entrando novamente, tentando entrar novamente no coração de Pedro. Jesus olha nos olhos de Pedro e diz assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Se você não aceitar esse serviço que só eu posso fazer e que eu quero fazer na sua vida, você não tem parte comigo, você não é meu discípulo, você não é meu imitador. Porque para ser imitador de Jesus é preciso servir, mas é preciso também aceitar o serviço, quando necessário, quando preciso for. Que isso é submissão também. Que texto fantástico. Que texto fantástico. Depois de ter lavado os pés de todos, o Senhor Jesus, a partir do versículo 13, do capítulo 13 do Evangelho de João, diz assim. Agora aqui ele vai dar a moral da história, ele vai explicar o que é que estava acontecendo ali. Ele diz assim: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, não existe uma declaração mais contundente, mais forte do que essa aqui de João 13, versículo 15. Eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Uma vida de serviço
não é uma opção para mim e para você. Uma vida de serviço não é uma possibilidade. Eu amo a Jesus. Eu amo estar com Jesus. Eu amo cantar para Jesus. Eu amo ler a Bíblia. Eu amo meditar. Eu amo a ideia de desenvolver uma vida simples. Eu jejuo 2, 3 vezes por semana. Mas eu não quero servir, pastor. Eu não quero servir ninguém. O meu dom não é esse. O meu chamado não é esse. Olha, irmãos, você está enganado. Você está enganada. Serviço, muito embora nas Escrituras, em Romanos 12, seja um dom espiritual, mas ali Paulo fala de um dom espiritual, que é chamado e traduzido de ministério, que a palavra grega ali é diaconia, é um dom muito específico. Porque, na verdade, todos nós somos chamados, todos nós que somos discípulos de Jesus, somos chamados para o ministério do serviço. Somos chamados por Jesus para desenvolver um coração de servo. Agora, não somos chamados para executar tarefas. Nós somos chamados aqui por Jesus para encarnar esse coração de servo. É muito mais profundo. A minha oração hoje, nessa aula de ED Online, é que Deus me dê, e dê a você, e nos dê um coração de servo, como o de Jesus. Que tenha essa coragem de, naquela indecisão, naquela indefinição de todos, tenha coragem de se esvair do orgulho, da vaidade, do cargo que ocupa, da experiência que tem, dos títulos que acumula, de tudo, e colocar a toalha do serviço no colo e sair executando e fazendo bem. Não importa quem, e fazendo bem na hora certa e do jeito de Deus. Aleluia. Esse é o desejo do meu coração. Eu destaquei aqui nesse versículo 13, não sei se você consegue enxergar aí, as palavras mestre e senhor, e depois senhor e mestre. Há um trocadilho aqui interessante, e que sempre que eu medito nesses versículos de João 13, eu gosto de destacar. Jesus está dizendo assim, vocês, discípulos, vocês, Marcos, vocês, Igreja do Calvário, vocês me chamam de mestre e senhor. E vocês dizem bem, porque de fato eu sou. Só que perceba a ordem, mestre e senhor. Depois ele completa, ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, perceba que Jesus inverteu aqui. Ele agora diz senhor e mestre. Olha, pastor, qual é a diferença entre mestre e senhor e mestre? Tem diferença. Na primeira, mestre e senhor, o mestre é o professor. Então, o professor ensina, eu compreendo e depois eu obedeço. Porque Jesus é mestre primeiro e depois senhor. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês olham para mim e ouvem as minhas palavras e veem o meu exemplo de vida e vocês querem primeiro compreender. Vocês querem primeiro entender o que está acontecendo. Vocês querem primeiro explicações lógicas, racionais. Depois vocês obedecem aos meus comandos. Depois vocês obedecem e imitam o meu exemplo. Eu quero dizer para vocês, diz Jesus aqui em João 13, eu quero dizer para vocês que é o contrário. Primeiro obedeçam as minhas palavras. Primeiro imitem o meu exemplo. E aí depois, enquanto vocês obedecem, ou depois de terem obedecido, vocês vão compreender que na verdade era assim. Que na verdade é assim no reino de Deus. Então isso faz toda a diferença. O desafio para mim e para você é ouvir uma lição como essa, é ler um texto como esse de João 13 e cair de joelhos na presença do Senhor, dizendo assim, Senhor Jesus, faz de mim um servo, faz de mim uma serva. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Tira, Senhor, os obstáculos do meu coração e me faz um servo como o Senhor. Eu quero servir, eu quero te obedecer primeiro.
e compreender depois. Eu quero, ó Deus, ver um comportamento, uma atitude sua, Senhor, eu quero imitá-la logo de cara, eu não quero ficar pensando, sistematizando, racionalizando se eu posso, se eu consigo, se é o momento, se não é o momento, eu quero apenas obedecer, eu quero apenas imitar. Dá-me esse coração, o coração de servo é assim. Alguém que olha para si e se entende como servo. Alguém que olha para o Senhor Jesus e olha para ele como o Senhor da sua vida. É isso. É isso. Deus, Senhor Jesus é Senhor. Ele não é só meu professor. Antes de tudo, ele é o Senhor da minha vida. É a ele que eu quero imitar. Então, qualquer ordem dele, mesmo que eu não compreenda na hora, mesmo que eu não entenda na hora, eu quero cumpri-la. Eu quero obedecê-la. Aleluia. Que seja assim comigo e com você. Mas não nos enganemos, hein? Uma coisa é atuar como servo. Outra coisa muito diferente é ser servo. Uma coisa é você executar tarefas, pequenas tarefas, mas o seu coração não está ali. Você faz de maneira assim emburrada. Lembra quando você pede alguma coisa para o seu filho e ele faz aquilo porque, de fato e de verdade, você mandou. Você é o Senhor ali, ele é o servo, mas o coração dele não está naquilo. Não precisa ser assim. Esse não é o servo, esse é o executor de tarefas. Pode ser que fazendo assim, repetidas vezes, ou durante o processo, esse executor de tarefas, os nossos filhos, vão aprendendo a amar o Senhor, a amar os pais, a amar o Senhor Jesus, a amar as pessoas, a amar aquilo que estão fazendo. Então, o autor aqui diz, uma coisa é atuar como servo, outra coisa muito diferente é ser servo. Como em todas as disciplinas, é possível dominar a mecânica do serviço sem experimentar a disciplina. Porque para experimentar a disciplina, ou seja, para ser servo, o servo, ele é gerado no amor, no relacionamento amoroso com o Senhor Jesus. É dali que nasce o coração de servo. É de quem recebeu esse serviço de Jesus e que agora quer repartir com os outros, quer servir os outros. Mas, de fato, não podemos ser ingênuos. Servir é uma tarefa difícil, é uma tarefa espinhosa. Eu encontrei essa foto na internet e quando eu olhei para essa foto, eu disse, eu preciso compartilhar com os meus irmãos e amigos lá da ID Online essa foto. Porque essa foto representa para mim esse espírito de serviço. Quando eu olho para essa foto, isso aqui não é nenhuma pia, né, irmãos? Isso aqui, no que eu estou enxergando aqui, no que eu estou discernindo aqui, isso aqui é um tanque. Me passa a ideia de que é um tanque fora da casa, não é nem a pia de dentro da casa. É um tanquinho, é um tanque de pedra fora da casa, todo rústico, com uma torneira rústica. Não é nem aquela torneira chique, né? Que as nossas cozinhas, algumas das nossas cozinhas têm, né? Você pega ela assim, ela vira para lá e para cá, não dá dor nas costas de quem lava. É um negócio fantástico, se ajusta à altura da pessoa, né? Essa aqui não é uma torneirazinha simples, com um fluxo de água simples, presa na parede, enrijecida na parede, ou seja, é você quem tem que se adaptar à torneira e à pia. E quando você olha para esse tanque cheio de panela suja para lavar do almoço, do jantar, daquela reunião de PG que teve na sua casa, aquele momento, aquela confraternização, todo mundo foi embora, e você olha para esse tanque cheio de louça suja, o que é que passa no seu coração? Que alegria! Uau, glória a Deus, porque agora eu tenho com quem me alegrar e me contentar. Ainda bem que agora eu vou me divertir. Certamente não é isso, né, irmãos? Certamente não é isso. A gente olha
para uma pia como essa, olha para a gente, consulta o coração e por alguns segundos diz assim, né, eu queria estar em qualquer outro lugar agora, menos aqui. Eu não quero servir. Eu não quero fazer isso. Essa é a primeira ideia. Essa é a ideia da carne. Essa é a ideia do orgulho. Essa é a ideia natural que surge no nosso coração. Mas quando a gente se aproxima e começa a lavar essa louça, e se entrega ao serviço, a essa arte de servir, e começa a executar essa tarefa, e com um coração gracioso, pensando, por exemplo, vamos dar um exemplo, pensando, por exemplo, como foi gostoso receber os amigos aqui em casa. Como foi gostoso, essas panelas serviram para proporcionar momentos de alegria, momentos de comunhão. E mais, vai servir para daqui a algum tempo a gente poder reutilizar essas panelas para um outro momento. Isso é um serviço. Alguns de vocês podem me ouvir falando assim e dizer, o pastor está espiritualizando demais essa tarefa. O pastor está viajando na maionese, ele está floreando e romanceando um negócio que é difícil. Não é assim. Quase sempre não é assim. Mas pode ser assim. Quando eu e você temos o coração de Jesus, quando eu e você desenvolvemos, pela graça de Deus e pela mediação e unção do Espírito Santo, quando nós nos quebrantamos diante do Espírito Santo, ele desenvolve esse espírito e essa atitude em mim e em você. Eu tenho certeza disso que eu estou falando, irmãos. Porque o Espírito Santo tem desenvolvido isso em mim. Nesses meus alguns anos de caminhada com o Senhor Jesus, eu tenho desenvolvido esse espírito. Tem coisas que eu não quero fazer. Tem coisas que eu acho difícil demais para eu fazer. Tem coisas chatas para eu fazer. Mas quando eu me entrego a essas tarefas, por amor a Cristo, por amor às pessoas, o Senhor trata o meu coração. O Senhor alegra o meu viver. Eu sinto em mim a recompensa. E Jesus prometeu que seria assim. A recompensa seria aqui, ó. Não é nem a recompensa de obrigado, pastor. Como foi gostoso, como foi importante, como foi bom sua presença aqui. Não é nem isso. Isso também. Porque eu acredito que um serviço é esse também, o elogio. Uma palavra de encorajamento e de elogio é também um serviço que a gente presta àquele que merece esse elogio naquele momento. Mas não é pelo elogio que servimos. É pelo amor que nós temos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Richard Foster disse assim: o serviço verdadeiro não é algo que desejamos fazer espontaneamente. Exatamente essa figura aqui. O serviço verdadeiro não é algo que desejamos fazer espontaneamente. Mas quando obedecemos ao Senhor Jesus, essa graça vem sobre o nosso coração, nos fortalecendo, nos abençoando. Pastor Marcos. Oi. Eu acho tão interessante porque, até pegando uma parte aí da sua fala, da sua aula, Sim, né? E só lembrando que acho que um dos maiores problemas que nós temos na caminhada, às vezes, é que nós esquecemos que, de fato, nós somos escolhidos, alcançados, chamados para servir. Mas é igual você tem falado aí, né? O serviço não é apenas cumprir tarefa. Amém. Até porque o propósito de Deus, quando Deus ele envia Moisés e Arão ao Egito para falar com Faraó, e Moisés e Arão têm que falar para Faraó assim: nós estamos aqui porque o Senhor nos enviou para você deixar o povo ir para o monte para servir a Deus, né? Servir o Senhor. Muito lindo. E ali algumas traduções falam celebrar ao Senhor, celebrar uma festa, prestar culto ao Senhor. Isso. E a gente esquece que a própria palavra, né, culto, ela significa serviço. Exatamente. Então, o servir a Deus, o serviço, é a gente criar um estilo de vida que, de fato, preste culto a Deus, que adore o Senhor. Amém.
Então, a gente pode fazer das nossas simples tarefas do dia a dia, simples coisas, ajudar a esposa, ajudar em casa, servir na igreja, servir no ministério, no trabalho, e a gente fazer aquilo como um culto a Deus. Amém. A gente Amém. fazer aquilo para honrar a Deus em primeiro lugar. Então, acho que é importante a gente lembrar sempre disso, porque é isso que Jesus fazia. Muito bom. A vida de Jesus, a simplicidade, a humildade de Jesus, revelava esse serviço, essa entrega, esse sacrifício. Por quê? Porque Jesus, ele vivia em conexão, em honrar o Pai, em prestar culto ao Pai, né? Então, acho que isso é muito importante para o nosso coração. Porque a gente fala assim, fazer uma coisa assim, que às vezes não é tão boa e que às vezes algumas pessoas não gostam, lavar uma louça. Sim. Mas quando você faz aquilo, vou fazer isso porque eu quero honrar a Deus, lavando a louça, servindo a minha esposa, servindo a minha casa, servindo o ministério, isso tem mais sentido, isso nos aproxima mais do verdadeiro sentido do que é servir e adorar o Senhor. Muito lindo, Leandrinho. Muito lindo, pastor Leandro. Obrigado. Eu diria, enquanto o Leandro falava, me veio uma frase na mente, né? O Senhor Jesus, ao nos chamar para sermos servos, ele sacraliza todas as tarefas comuns. Todas as tarefas comuns agora são sagradas quando você as faz nesse espírito de servo, com o coração, com o amor, fazendo como para o Senhor. Então, um copo de água fria, dado em meu nome, disse Jesus, é bênção. Vocês dão a mim. Um copo de água fria que vocês oferecem no portão de casa para um andarilho, vocês estão oferecendo a mim. Então, qualquer coisa pequena ou grande que fazemos em nome do Senhor Jesus, por amor do Senhor Jesus, estamos prestando culto ao Senhor. Então, a disciplina espiritual do serviço, ela sacraliza aquelas coisas comuns e ordinárias da vida. Agora, existem motivações. A motivação falsa e a motivação verdadeira, que é o que diferencia aquele que só executa tarefas daquele que realmente serve por amor, daquele que realmente desempenha o dom do serviço. Eu fiz aqui essa tabelinha, só para diferenciar. Qual que é a motivação falsa para o serviço? Nos evangelhos, o Senhor Jesus classificou aqui esses com motivação falsa. Ele olhava para aqueles fariseus, lembra dos fariseus? Aqueles religiosos da lei. Os religiosos da lei faziam também as coisas. Eles executavam um certo serviço. Eles praticavam algumas ações para Deus, algumas ações para o próximo, mas a motivação deles era errada. A motivação de servir ou para servir era errada. Por quê? Porque eles buscavam os seus próprios interesses pessoais. Eles buscavam e visavam a autopromoção. Esperavam a retribuição. Faziam uma coisa esperando em troca outra. Eles eram seletivos, selecionavam a esse eu vou servir. Por quê? Porque é judeu. Esse aqui eu não vou servir. Por quê? Porque é samaritano. É meu inimigo de raça. Eu não me dou bem com os judeus, não se dão bem com os samaritanos. Então, o samaritano eu não vou acudir. Mas ele está ali à beira do caminho, sangrando. É um ser humano. É alguém criado à imagem e à semelhança do Deus vivo, do Deus Yahvé. Não, mas ele carrega em si o estigma de ser um samaritano. Portanto, não vou servi-lo. São seletivos no seu serviço. E é um serviço temporário. Dura pouco. Dura alguns instantes. Dura alguns momentos. Já aqueles que servem com essa motivação verdadeira, inspirada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, servem por amor a Deus. Servem no anonimato. Lembra que o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, quando você for dar esmola, quando você for dar uma oferta, que a tua mão esquerda não saiba o que a direita fez. Ou seja, não fica falando a todo canto quanto você deu, quanto você ajudou. Isso é feio.
Os fariseus agem assim, os religiosos agem assim. Os que fazem e praticam esse serviço com uma falsa motivação fazem assim. Vocês não sejam assim. Que a tua mão esquerda não saiba o que a sua direita fez. Quando for orar, faz o mesmo, entra no teu quarto. O que é que Jesus está ensinando? O anonimato, o serviço no anonimato. Servir com uma motivação verdadeira é se deleitar em servir. Com o tempo, quando nós nos dedicamos e nos entregamos nessa obediência, mesmo que ainda sem compreender tudo, todas as nuances, todas as implicações desse serviço, nós simplesmente queremos servir ao Senhor por amor, o Espírito Santo vai derramando uma alegria e um deleite no nosso coração inexplicáveis. O Senhor Jesus disse em Atos, Lucas registrou isso, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Palavras do Senhor Jesus que não foram registradas pelos evangelistas, mas foi registrada por Lucas. Coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Servir é melhor do que ser servido. Há um deleite, há uma alegria em servir que eu e você precisamos experimentar, irmãos. Então, ore ao Senhor hoje, dizendo, Senhor, eu quero essa alegria. Dá-me esse deleite, Senhor. Insista e perceba o deleite do Senhor sendo derramado sobre a sua vida. A verdadeira motivação para servir é aquela que serve a todas as classes sociais. Ela é absolutamente genérico, é a todos, não é seletivo, como os religiosos, mas é a todas as classes, é o pobre, é o rico, é o branco, é o negro, é o índio. É assim, a todas as classes sociais. Servimos a todas as classes sociais e todas as classes sociais são convidadas a servir. É isso que eu quis dizer com esse todas as classes sociais. Uma coisa que alegra muito o meu coração pastoral é ver os nossos irmãos da igreja. Estou me lembrando aqui, né, daquele tempo em que a gente se reunia presencialmente e que vai voltar em nome de Jesus em breve. Esse ano, em nome de Jesus, a gente volta com os nossos cultos. E eu estou me lembrando aqui de ver irmãos de uma classe social abastada. Nós temos muitos médicos, muitos advogados, professores universitários, né? Gente chique, gente importante. E como o meu coração se alegra de ver esses homens e mulheres arregaçando as mangas para carregar a cadeira para o templo, servindo como diácono, servindo como ajudante no alto de Páscoa. Isso alegra muito o meu coração. Eu louvo a Deus quando eu vejo cenas como essas, porque eu sei que o céu está alegre também. Porque eu sei que o Espírito Santo está reinando ali também. E vejo no semblante deles, não vejo dor, não vejo ressentimento, não vejo angústia, não vejo a hora que isso aqui acabe. Pelo contrário, eu vejo esse deleite, eu vejo esse prazer, vejo esse anonimato, eu sinto esse amor a Deus, porque esses irmãos estão fazendo disso um estilo de vida. Sempre eles estão lá, não é temporário. Você pode contar com eles sempre, porque é o estilo de vida. Ah, irmãos e irmãs, que assim seja a minha e a sua vida, que a minha vida e a sua vida seja um estilo de vida de serviço a Deus e ao próximo. Vamos continuar, senão a gente não acaba hoje. Há um benefício enorme. Eu poderia aqui falar de vários, acho que falei de vários. Essa alegria, né? O contentamento, isso tudo é benefício que o serviço traz para mim e para você. Mas há um benefício que o Richard Foster coloca no seu livro, Celebração da Disciplina, que é o livro-texto que a gente está usando aqui para meditar com você nessas disciplinas espirituais. O Richard Foster diz assim a respeito do serviço, ou de um benefício específico que o serviço nos traz. Mais do que qualquer outro meio,
A graça da humildade é produzida em nossas vidas pela disciplina do serviço. Olha aí que interessante. O Richard Foster está dizendo que quando nós nos entregamos à disciplina espiritual do serviço, quando nós nos colocamos como servos, o Espírito Santo vai gerando em mim e em você a graça da humildade. Graça é um favor imerecido. Graça é algo que eu não desenvolvo por mim mesmo, mas que eu recebo do alto. O que o Foster está dizendo é que Deus derrama humildade no coração dos servos. Às vezes a gente fica tentando e se esforçando para adquirir humildade e nunca adquire. Achando que adquirir humildade, eu vou ter humildade se eu tiver menos bolsas, menos sapato. Se eu for mais educado e mais cordato no falar, isso não é humildade. Humildade é algo que o Espírito Santo derrama sobre mim e sobre você quando nós nos dispomos a servir. É o serviço prático e real na direção do outro é que vai gerando e aumentando a humildade dentro do meu e do seu coração. E humildade, o que é humildade? Humildade é essa consciência de quem eu sou. Eu sou um servo. É a consciência de quem são os meus irmãos, são os meus irmãos. Não são maiores e nem menores do que eu. Somos irmãos. E nós temos apenas um Senhor, que é o Senhor Jesus. Isso é humildade. Vem de humus, vem de terra. É estar lá, já estar embaixo. Já está no chão. Fulano é humilde. O que quer dizer isso? A fulano não tem pretensão de subir num banquinho, de subir numa cadeira, de subir num pedestal e de lá começar a dar ordem para as pessoas. Não, ele é humilde. Ele está no chão. Ele sabe quem ele é. O Foster está dizendo que quando a gente desenvolve essa disciplina do serviço, quando a gente se derrama diante do Senhor Jesus, dizendo, Senhor Jesus, faz de mim um servo. Eu quero te obedecer. E depois compreender. Faz de mim um servo, como o Senhor foi, como o Senhor é. Deus derrama também a graça da humildade. Da humildade. De modo que as pessoas podem depois chegar diante de você e falar impropérios para você. Impropérios. Podem querer te humilhar. Podem querer pisar em você. Podem querer arrasar você. E você não vai se abalar, porque você sabe quem você é. Você é apenas e tão somente um servo nas mãos do seu Senhor. Porque se tem um obstáculo para muita gente continuar nesse ministério, nesse estilo de vida de serviço, é esse aqui, ó. Ah, se eu me dispuser a ser servo, as pessoas vão tirar vantagem de mim. Elas vão me pisar. Elas vão me humilhar, elas vão acabar comigo, elas vão se aproveitar, elas vão, como diz o ditado, vão montar a cavalo em mim. Lembra dessa expressão? Elas vão abusar da minha boa vontade, elas vão abusar do meu estilo de vida. Se eu tiver um estilo de vida assim, de serviço, lá no meu trabalho, pastor, o senhor não conhece a minha empresa, pastor, o senhor não conhece a minha grande família, meu cunhado, minha cunhada, meus tios, se eu for esse estilo, se eu for me comportar nesse estilo de vida, for querer ser servo ali, pelo amor de Deus, pastor, eles vão abusar, eles vão tripudiar em cima de mim. Se você foi alcançado pela humildade, isso não vai acontecer. Porque o humilde sabe que não está no controle. Só quem pensa que está no controle é que se sente assim, ó, humilhado, pisado, abusado. Quem tem a compreensão de Cristo, quem tem a compreensão de que é servo, ele desenvolve a humildade. O Espírito Santo já lhe deu a humildade, de maneira que ninguém pode derrubá-lo, porque ele não está num pedestal.
Ele está no chão, ele está na terra. Então você pode falar, você pode abusar. Quantas vezes eu puder, eu vou continuar servindo. Puxa, mas olha, já servi essa pessoa, a pessoa está abusando. Não tem abuso. Não tem abuso. O que tem é uma pessoa aqui disposta a continuar exercendo esse ministério glorioso do serviço. Então, a humildade nos ajuda a vencer esse obstáculo. Esse espírito de servo nos ajuda a vencer esses impropérios, essas situações difíceis, que às vezes querem se levantar como obstáculo a gente continuar servindo, a continuarmos sendo servos. Então não deixa isso abalar você. Sirva, continue servindo, se esmere no serviço ao próximo. E você vai experimentar essa graça maravilhosa do Espírito Santo, a graça da humildade. Para a gente encerrar, como é que a gente pode servir? Eu elenquei aqui rapidamente, e vou fazer rapidamente mesmo para a gente não estourar nosso horário. Rapidamente aqui algumas áreas onde a gente pode servir. Ao serviço de pequenas coisas. À semelhança de Dorcas, encontramos meios de fazer túnicas e vestidos para viúvas. Lembra de Dorcas? Atos 9:39. Pequenas coisas, pequenos serviços feitos em nome do Senhor e por amor do Senhor, para o benefício das pessoas. Isso é servir. Ao serviço de ser servido. Como eu disse aqui, quando Jesus começou a lavar os pés dos que ele amava, Pedro recusou, lembra? Já contei essa história aqui. Ao serviço de ser servido, de aceitar o serviço naquele momento. Você está precisando de ajuda, mas diz não, não, não. Fica rejeitando como um orgulhoso. Abra o seu coração, abra a sua vida e deixe-se, permita-se ser servido, porque isso é um serviço também. Olha como é profundo, né? O discernimento. Ao serviço de cortesia comum, conforme Paulo aconselhou a Tito, devemos ser cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Ao serviço da hospitalidade, de receber na sua casa as pessoas com amor, com alegria. A palavra de Deus diz em Hebreus que alguns, sem saber, alguns desses homens e mulheres que desempenhavam o serviço da hospitalidade sem saber, receberam anjos dentro da sua casa. Olha que importante. Ao serviço de ouvir. Olha que interessante, Tiago 5,16. Olha que serviço importante para os nossos dias aqui, Às vezes você está pensando aí, o pastor está falando de serviço, mas, poxa, eu não sei ficar na porta da igreja, eu não sei cantar, eu não sei ser diácono, eu não sei fazer um monte de coisa que a gente faz lá, não sei tocar nenhum instrumento, e a gente acha que é só isso que é servir. Estou mostrando aqui com essa listinha que existem várias maneiras de servir, e uma delas, super importante para os dias de hoje, é ouvir uma pessoa. Ouvir, não é nem aconselhar, mas apenas parar para ouvir o desabafo de alguém. Nós muitas vezes damos só bom dia para as pessoas. Quase nunca nós temos a coragem de perguntar: como está você? Sabe por que a gente não pergunta? Porque a pessoa pode vir e alugar a gente. Que a pessoa pode vir e desabafar diante da gente, e a gente não tem aquele tempo. Ou a gente tem aquele tempo, mas não quer investir naquela pessoa e naquela hora com isso. Não quer gastar o nosso tempo com isso. É sempre gastar, né? Nunca investir. O servo não é assim. O servo olha para isso como um investimento. Um tempo para ouvir as pessoas. Isso é de Deus. Que Deus cave em nós ouvidos espirituais para ouvirmos os nossos irmãos. Ouvirmos uns aos outros. Essa semana eu tive o privilégio de ouvir muitas pessoas. E foi uma bênção ouvir essas pessoas nesta semana. Fui abençoado só de ouvir. Só de ouvir. Porque não ouvi só lorota. Porque não ouvi só impropérios. Não ouvi só chateação. Eu ouvi também a palavra de Deus saindo daqueles lábios, cujos olhos manejavam água. A água
da dor, do sofrimento, a lágrima do sofrimento e da dor, mas os seus lábios estavam destilando também versículos da palavra de Deus e a sua confiança no Deus vivo e verdadeiro. Quando eu olhei aquela cena e quando eu ouvi aquelas palavras, o meu coração se aqueceu. Aleluia. Ao serviço de ouvir. Ao serviço de levar as cargas uns dos outros, os fardos uns dos outros, a mochila uns dos outros, para aqueles que estão cansados, e finalmente ao serviço de partilhar a palavra da vida uns com os outros. Para a gente refletir e praticar. Preste atenção às pessoas à sua volta. Que serviços você pode realizar por elas, por amor a elas? Preste atenção. Hoje ainda, preste atenção às pessoas que estão à sua volta e se pergunte: que serviço eu posso realizar por elas? Por amor a elas, por amor a Deus e a elas. Busque servir quem você ama. Seja lavando louça em sua casa ou ajudando um colega de trabalho. Depois faça o exercício de servir alguém que você não ama ou não tem apreço especial. Talvez um estranho, talvez alguém de quem você não goste. Olha que desafio esse item 3. Servir alguém que eu não gosto ainda, porque posso vir a gostar. Que desafio. O serviço quebra a gente, quebra o nosso interior. Sirva de alguma maneira discreta e sem chamar a atenção. Termino nossa aula de hoje com essa oração, uma oração escrita. Senhor Jesus, dá-nos uma consciência viva de que te seguimos e continuamos as suas obras no mundo. Nos ajuda, Senhor, a participar do seu cuidado e redenção através das atitudes de serviço. Nos ajude em nosso orgulho e medo. Disciplina nosso coração e gera em nós a verdadeira humildade para sermos cada dia um pouco mais parecidos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.